Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Chegamos. Estou, glória a Deus. Estou aqui num ponto diferente, com muito sol na minha cara. Tentei colocar aí um filtro para ajudar. Mas vamos que vamos. Eu tenho que ser bem rapidinho, que eu tô com uma consulta marcada. E eu tenho que entrar ali daqui a pouco. Talvez eu saia correndo. Gente, então, hoje nós estamos no Salmos 32 e o Senhor nos deu até um título para essa mensagem, que é Confissão de Pecados, que é ali a parte em que Davi peca, né, adulterando ali com Batseba, e depois ele ainda mata o marido dela, que é Urias, e ele fica se escondendo, fica achando que tá tudo bem, tá tudo ok, que Deus não interfere nisso, que Deus não quer saber. E esse salmo, então, vai ser ali feito, enfim, composto, entoado, não sei, depois desse episódio e que... Qual o nome daquele profeta que vai falar para ele? Que até faz aquela semelhança ali com ovelhas e tal, Natan, enfim, alguém, um profeta. E aí ele se descobre que errou, que ele estava tentando acobertar aquilo, que ele estava tentando passar pano e que o Senhor o tempo todo estava lá de cima, ou então de bem perto, de olho em Davi, e que o Senhor se importa, e que o Senhor se importa com ele, né, com a motivação do coração, com a direção que Davi estava tomando. Então aqui vai ser esse salmo em que Davi vai estar ali, né, nesse quebrantamento, nesse arrependimento e contando um pouco de como foi durante esse período em que ele estava achando que Deus não estava se importando, que ele mesmo estava tentando ali acobertar, encobrir, enfim, fazer as coisas. Então vamos orar e aí a gente lê, comenta rapidinho. Amém, Deus. Obrigada, Jesus, por essa semana. Obrigada por mais uma semana que o Senhor nos deu, Deus. Obrigada por mais uma semana em que o Senhor falou conosco. Em nome de Jesus, nós te pedimos para que o Senhor continue a falar, Deus, ao longo desse final de semana. Sabe, Deus, nos guarda, nos cobre. Deus, em nome de Jesus, que se alguém aqui, sabe, Pai, tá com o coração pesado, Deus, porque sabe que pecou contra ti, mas que acha que tá tudo bem, Deus. Em nome de Jesus, que nesse momento nós possamos, sabe, ouvir a tua voz, ouvir, sabe, a tua voz até mesmo de amor nos conduzindo a toda a verdade, sabe, em todo o teu querer. Então, nos conduza, nos ensina, nos abençoa, sabe, Deus, faz a gente largar esse pecado, faz a gente largar esse peso e descobrir o quão bom é viver com o Senhor, quão bom é viver, sabe, Deus, livre disso. Se for necessário conversas difíceis esse final de semana, que haja então, que o teu Espírito Santo, sabe, Deus, proporcione ali oportunidades e nos encoraje, sabe, Deus, com a força e com a coragem que só o Senhor pode dar para nós. Em nome de Jesus, eu oro para que cada um aqui venha sentir o que Davi sentiu quando confessou os seus erros. Em nome de Jesus. E te pedimos para que o Senhor nos abençoe, nos oriente, fale conosco nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, gente. Meu Deus, se entrar ali. Vou ter que sair correndo, eu vou só gravar. Então vamos lá. Salmo 32 vai dizer: Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Então aqui Davi, ele vai começar dizendo que feliz é aquele... Não há ser humano no mundo que não cometa maldade ou pecado. Não há, gente. Até a pessoa mais... Meu Deus, aquele pastor, assim, que você muito admira, ele peca. Ele comete alguma maldade, acredite. Ele é feito de carne e osso, como qualquer um de nós. Só quem não pecou foi Jesus Cristo, que veio em carne e osso, mas ele não pecou. Todo o resto peca. Então,
Davi vai começar o salmo dizendo o seguinte, que feliz é aquele que Deus perdoa. Ou seja, você pecou, ok, mas se você se arrependeu, se você confessou o seu pecado, você vai voltar a ser feliz. Você é uma pessoa que, tipo, se deixou ser curada, sarada, sabe, liberta daquele erro, daquele mal. E aí, beleza. E aí, no versículo 2 vai continuar. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram com o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja uma pessoa sem juíza, como o cavalo ou uma mula, que precisam ser guiados com cabresto e rédeas para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria todos vocês que são obedientes a Ele. Então aqui, gente, antes da gente passar, Davi está falando que ele vai dizer que feliz então é aquele que Deus não tem do que o acusar. E a gente sabe que quando a gente confessa pecado, né? Confessa pecado, se arrepende. Deixa eu ver aqui. Porque minha mãe tá ali na fila para mim. Mas enfim, quando a gente confessa pecado, se arrepende, sabe? Jesus, ele tem o poder. Mas se você estiver sendo sincero de coração, não é aquele pecado em que você vai voltar a cometer, em que você vira e fala assim: ah, não, Jesus perdoa o pecado mesmo, então Deus, ó, eu me arrependo, tá tudo certo, que não sei o quê. E aí chega no dia seguinte, ou no mês seguinte, ou na semana seguinte, no ano seguinte, você comete o mesmo pecado. E não é mais sem querer. É tipo, Jesus vai me perdoar de novo. Isso não é apagada. Suas transgressões não é por aí. O Senhor conhece o seu coração, tá? E aí, mas vai dizer que se você de fato confessou, se arrependeu e você não tem intenção de voltar àquilo, sabe? Você sabe quando você tem um arrependimento genuíno, que você, tipo, aquilo te faz mal, aquilo é ruim pra você, aquilo, sabe? Ai, eu sei, eu sei o que é passar por isso. E aí, beleza. E aí, se Jesus entra, e aí se você confessa e se arrepende, de verdade, Jesus, ele lava esse pecado. Jesus, ele tem capacidade de te perdoar do erro mais grotesco que você pode cometer. Entendeu? Se pessoas são capazes de fazer isso, esses dias eu tava num treinamento em que eu ouvi a história de um americano que matou a mãe e a filha. E a avó, depois de algum tempo, e esse homem, ele pegou prisão perpétua, né? Lá nas Américas tem muito disso. E ele falou que ele cometeu aquilo por causa de alguns passados que havia tido com os pais. Que ele achava que amor, às vezes, era tratar com uma certa maldade. E aí tá, enfim, aí só sei que depois de algum tempo, a mãe da mãe e da neta dessa mulher, ela chegou a perdoar. E ela começou a visitá-lo na prisão. E aí vai dizer que ele sentiu de fato que era amor. Ele entendeu, deixa eu ver o horário. Que ele entendeu que de fato era amor.
E aquilo regenerou ele. E aquilo, tipo, fez ele viver na prisão e fez ele entender que ele estava perdoado, que ele, sabe, que ainda que ele vivesse lá, ele estava muito mais livre do que fora da prisão. Quando ele estava fora da prisão e estava preso por aquele pecado, por aquele mal que ele cometia. E se uma pessoa ela tem a capacidade de fazer isso conosco, Jesus Cristo muito mais. Então vai falar exatamente isso, sabe? Quando você for perdoado, quando você sentir que Deus te perdoou, não fica mais se culpando. Feliz é você que Deus não te não te culpa mais, não tem mais do que te acusar, nem Deus nem as pessoas, tá? Por quê? Porque o sangue de Jesus te lavou. E aí, mas Davi também, ele vai falar que enquanto ele não confessou os pecados dele, aquilo lá ficava remoendo dentro dele, e ele chorava, e ele perdeu o filho, e ele, meu Deus, tem alguma coisa acontecendo de errado, as coisas não estão dando certo, e eu sei que eu tô errado, mas eu não vou nem comentar isso com Deus, porque, sabe, deixa Deus fora desse momento da minha vida. E vai dizer que ele ficou remoendo aquilo. Mas quando ele confessou o pecado para Deus, e até o próprio Deus ele castigava, né? Vai dizer aqui no Salmo que o próprio Deus o castigava ainda mais, tipo, castigou ali, né? Castigou entre aspas, ali com até mesmo a morte do primeiro filho de Davi com Batseba, né? E aí, beleza. Mas quando ele confessou o pecado, ele chega e ficou leve. E aí, vai falar que o Senhor o perdoou. E aí ele vai dar uma orientação pra gente. Por isso, nos momentos de angústia, todos devem orar. Assim, quando as ondas de sofrimento vierem, não chegarão até ele. O que ele quer dizer, gente? E mais à frente, o Senhor Deus disse... não seja uma pessoa sem juízo como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabresto e rédeas para que obedeçam. O que quer dizer aqui? Para a gente... porque existem as leis, a gente sabe o que pode e o que não pode fazer, mas quem deve de fato guiar a nossa vida é o Senhor. Na oração você vai sentir o Senhor te guiando pelo caminho em que você deve andar. Sabe, cabresto e rédea são cavalos que precisam para saber para onde deve ir. É igual a gente precisa de leis para saber o que deve fazer e o que não deve. Mas se a gente tem o Senhor e o Espírito Santo dentro de nós, ele vai falar, e até mesmo às vezes coisas lícitas, coisas boas, ele vai falar pra gente não fazer, porque isso é o guiar do Senhor. E aí vamos continuar aqui pra gente finalizar. Já finalizou, glória a Deus. Então é isso que eu tinha para falar no dia de hoje. Eu não. Espero que o Espírito Santo tenha falado através da minha vida. Esse é outro capítulo que mexe muito comigo. Outros salmos, né? Esses salmos, eles são muito poderosos. Gente, bom final de semana. Amanhã a gente não tem live. Deus abençoe.